pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa quinta aula aqui, falar sobre os riscos do leilão. E eu já peço aí para vocês comentarem o que estão achando do curso, alguma dúvida. Eu vi que ninguém ainda colocou nenhuma dúvida nas aulas, não sei se é porque tá muito bom ou se ninguém tá prestando atenção, mas se puder fazer um comentário aí, agradeço. Vamos começar aqui, mesma coisa de sempre, uma apresentaçãozinha. Aula 5. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre os riscos dos investimentos em leilão de imóvel. É claro que, como todo investimento, o leilão também tem risco, tá? Não existe investimento que não tem risco, tem investimentos com riscos menores e maiores. O leilão, como tem uma alta lucratividade, isso também impacta em alguns riscos aí. Como a gente sabe nos investimentos, quanto maior o risco, maior o retorno, tá? O leilão eu acho, né, uma opinião pessoal, que não está 100% balanceado nisso, porque o risco não é tão grande e o retorno é muito grande. Mas para esse risco não ser grande, você tem que saber o que está fazendo. Então, botei aqui que todo investimento tem risco, quanto maior o potencial de ganho, maior o risco. No leilão, eu acho que tem essa exceção, e a gente aqui estudando vai diminuir esse risco. Bem, vou começar pelo primeiro risco aqui. Óbvio que é impossível a gente prever todos os riscos, mas o primeiro risco é da anulação do leilão. E esse risco aqui é do custo de oportunidade, porque o dinheiro é devolvido para o arrematante quando o leilão é anulado. Mas seu dinheiro você não quer que fique parado e venha só com aquela correção do tribunal, né? Hoje em dia, aí, com juros altos, você poderia estar ganhando dinheiro com outras coisas. Bem, como a gente já conversou aqui sobre o artigo 903 lá do CPC, assinado auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante, pelo leiloeiro, não teria como anular mais o leilão. Se esse leilão fosse ilícito, a disputa seria pelo dinheiro, né? Então quem perdeu o imóvel receberia aquele dinheiro ao invés do exequente, como é o normal, ao invés do credor. Porém, a gente sabe que tem leilões que de fato são anulados, e aí eu trouxe aqui as duas causas mais comuns. Uma é uma nulidade no procedimento. O que é? Não intimou alguém. Então imagina, o executado não foi intimado. Não foi intimado da penhora, não foi intimado do leilão. É um erro que pode acontecer. Ou essa intimação foi considerada nula, mandou para o endereço que ele já não estava mais, foi assinado por um porteiro aquela carta, ele não sabia do processo e acabou perdendo o imóvel. Não é uma situação comum e é fácil de você ver. Se o executado se manifestar no processo é porque ele está sendo intimado, tá? Botei aqui, então, houver anulação, o valor é pago e é pago com correção monetária, então não tem um prejuízo tão grande, mas você perde ali os juros que você poderia estar ganhando, né? Ninguém quer participar de um leilão e ele ser anulado e ficar com o dinheiro preso. Botei aqui um caso raríssimo, mas eu nunca vi acontecer, mas eu gosto de trazer aqui para ter todos os riscos. O risco da perda do lance seria você perder seu dinheiro, entrou no leilão e perdeu. O que aconteceria nesse caso? Um caso difícil de acontecer na prática e é facilmente evitado. Mas vamos pensar aqui no seguinte: você vai lá e compra o imóvel por preço vil. O imóvel foi avaliado em 1 milhão, você deu um lance de 400 mil e passou. Tá? Um exemplo raríssimo, mas só para trazer aqui. E era uma ação trabalhista. Bem, o trabalhador vai chegar lá e vai falar: olha, me levanta aqui meus 400 mil, porque o arrematante depositou nos autos. E aí imagina que o juiz libera esse dinheiro para esse trabalhador gasta o dinheiro e quem perdeu o imóvel vai recorrer e vai dizer: olha, esse preço foi vil, eu não posso perder meu imóvel por esse valor. E essa pessoa ganha esse recurso. O que vai acontecer? Você, como arrematante, você vai pedir o dinheiro de volta. Só que esse dinheiro foi entregue ao trabalhador. E esse trabalhador gastou e ele não tem o dinheiro. Você que vai começar a executar esse trabalhador. Bem, você provavelmente não vai ver mais esse dinheiro. Por que eu falo que é muito fácil de evitar esse risco? Porque você tem que peticionar dizendo para o juiz para liberar o dinheiro que você arrematou só quando você já estiver na posse do imóvel. Então você vai falar: olha, espera eu expedir a carta de arrematação, espera eu registrar a carta de arrematação, espera eu tomar posse do bem, e aí você pode liberar esse dinheiro. Se tiver algum recurso, espera julgar o recurso, juiz. Depois você libera o dinheiro pro exequente. Não tem que ter pressa aqui. É claro que o exequente está com pressa, ele quer receber o dinheiro, mas você tem que proteger quem comprou o imóvel em leilão. Então, é um risco raríssimo, mas eu trouxe aqui, de novo, eu nunca vi acontecer. Aqui eu botei o detalhe de como reduzir esse risco, tá? É o que eu falei agora: esperar o registro da carta, a emissão na posse, julgar o recurso e aí liberar o dinheiro. Para você já tá. Depois que você registrou a carta e está na posse do imóvel, não vai ter mais discussão de devolver esse imóvel. Então, ali já teria uma segurança bem grande, tá? De liberar esse dinheiro pro exequente. Bem, risco de liquidez. Aqui a gente sai do risco do leilão e vai para o risco do investimento, tá? Eu não sou assessor de investimento para te dizer o que comprar. Eu estou te explicando como comprar. São coisas diferentes.
Agora, se botarem lá o imóvel num lugar de risco, num lugar que tem barricada, que tem tiroteio, como acontece aqui no Rio de Janeiro, e você quiser comprar, aí o risco é seu. Então, o que é o risco de liquidez? Que tem a ver com todos os riscos aqui do leilão no sentido de perder dinheiro. É você comprar o bem e não conseguir vender. Bem, imagina que você comprou um apartamento, você está pagando todo mês, condomínio, você está pagando IPTU e você não consegue vender aquele bem. Porque ninguém quer, é lugar perigoso, né? E aí, ou a localização ruim, ou o imóvel em si está muito ruim, você vai precisar fazer uma reforma, e aí você entra no risco aqui de liquidez que vai minar o seu lucro, porque você vai pagando IPTU, você vai pagando condomínio se for, por exemplo, um apartamento, né? Óbvio que se for uma casa na rua não tem condomínio, e você está perdendo cuja oportunidade que esse dinheiro poderia estar sendo investido em outro lugar. Então, coloquei aqui para, em geral, você pelo menos colocar 12 meses entre o dia da arrematação, que é o dia que você vai se ver sem o dinheiro, até a venda, você receber o dinheiro. Porque a gente sabe que se esse comprador comprar esse imóvel financiado, às vezes o banco demora aí 90 dias para te pagar. Então conta aí 12 meses, que é uma média boa. Claro, consegui vender em 4 meses, em 5 meses, pô, seu lucro vai aumentar, ótimo, tá? Mas coloca nesse cálculo, como a gente falou lá na calculadora, pelo menos 12 meses. Chamei aqui de risco financeiro, não sei se é o melhor nome, mas basicamente tem a ver com o risco anterior também, que é você receber menos do que você pagou. Qual é o erro mais comum aqui? Você dá um lance alto demais. Então o imóvel está no mercado por 800 mil, você acha que vale 1 milhão, e aí quando você vai vender você não consegue, acaba vendendo por 800 mil e assume um prejuízo, né? Você gastou de condomínio, IPTU, reforma, ITBI, comissão do leiloeiro, lá, imagina, 810 mil e vendeu o imóvel por 800 mil. Você perdeu dinheiro. Então, o que você faz aqui? Calculadora do leilão e boa pesquisa de mercado. Pô, quanto será que esse imóvel vale? Corretor, OLX, pô, tá valendo 1 milhão. Pô, então vou considerar menos, vou considerar 900 mil, né? Já que esse 1 milhão tá à venda, a gente não sabe se vai vender. Vou considerar que eu vou vender por 900, 850. Vou sempre com um cálculo com gordura aqui, para você não correr esse risco de gastar mais do que recebeu. Né? Até porque eu tô falando isso aqui para investidor. É claro que você pode comprar no leilão um imóvel para você morar. Aí esse risco aqui não vai ser tão alto, né? Basta você comprar mais barato do que você compraria normalmente no mercado, que já está valendo. Então, mitigação que eu botei aqui, pesquisa prévia, disciplina. O que eu chamo de disciplina? Faz seu cálculo e não sai dele. Chegou na calculadora que você pode dar um lance até 200 mil, não dá 205, 210, vou levar, eu quero muito esse imóvel. Não se apaixone pelo imóvel que está em leilão, tá? Ele não é seu, até o dia que você arremata. Quis trazer aqui um risco extra, que como eu botei aqui, é um caso real. É um caso que eu atuei pelo credor e vi uma pessoa arrematar o imóvel e se dar mal. O que aconteceu aqui? Teve alguns erros até do judiciário também, a meu ver, eu até havia recorrido, mas a gente vai aprender aqui que existem leilões de imóveis e existe leilão de direito do imóvel. O que é isso? Como eu já falei aqui numa aula anterior, é o direito de comprar o imóvel. Então, um caso muito comum. Uma pessoa está sendo executada e esse imóvel ela tá financiado por banco. Então esse imóvel não é dela, esse imóvel está alienado ao banco, alienação fiduciária. E estou falando aqui de leilão judicial, tá? A gente vai aprender no leilão extrajudicial que esses imóveis podem ir para leilão extrajudicial porque não pagou ao banco. Mas digamos, essa pessoa está pagando ao banco, está tudo certinho, mas ela está devendo aqui, no meu caso, ele era fiador de uma loja em shopping center. O fiador estava pagando o seu bem normalmente, mas o lojista parou de pagar lá no shopping e ficou devendo. Bem, levei esse imóvel a leilão e falei, excelência, essa pessoa deve ainda ao banco 400 mil. Esse imóvel vale 800. Então, bota esse imóvel para ser leiloado por 400, porque quem comprar vai pagar ao banco os outros 400. O juiz disse, não, o valor é 800 mil, foi a avaliação. E eu recorri, perdi o recurso, não sei porquê, mas falei, tá bom, quer saber? Bota lá para 800, não vai vender, e aí eu peço um novo leilão aqui desse bem e brigo de novo por essa avaliação. Para minha surpresa, alguém foi lá e comprou pela metade do preço. Comprou o imóvel por 400 mil. Bem, essa pessoa comprou uma dívida, porque ela teve que pagar ao banco. Bem, o banco entrou no processo e disse, olha, o dinheiro é meu. E eu falei, não, o dinheiro não é seu. O que foi leiloado foi o direito de comprar, não foi o imóvel. E a gente vai ter uma aula própria que, e eventualmente, pode ser o dinheiro do banco sim, mas nesse caso não era. Eu falei, foi um leilão de direito, então essa pessoa vai dever ao banco. Ela tem que pagar lá pro banco, pode ser até que seja pagar à vista, porque o banco não é obrigado a passar esse financiamento do devedor anterior para esse novo arrematante. Então, nesse caso, para você ver como é que é seguro o investimento em leilão, o desembargador teve recurso, na verdade, né? Em primeira instância, o juiz mandou de fato liberar o dinheiro para o banco e eu recorri.
Foi ao desembargador, o desembargador falou, não, esse leilão de fato é de direito, o banco não tem direito a receber esse valor, só que eu estou achando que o arrematante comprou errado. Então, eu estou pensando em anular esse leilão. Eu vou intimar esse arrematante para falar o que ele queria comprar. Bem, ele intimou, o arrematante perdeu o prazo, o advogado do arrematante não falou nada, o desembargador intimou novamente e ele perdeu o prazo de novo. E aí, nessa segunda perda de prazo, o desembargador falou, olha, então homologo o leilão, levanta o dinheiro, o Lucas, eu, no caso, meu credor, meu cliente, né, que era o credor, levante o dinheiro e essa pessoa que se entenda com o banco. Depois dessa decisão, o arrematante foi aos autos e falou, olha, eu perdi os prazos, mas eu não quero pagar o banco. Eu não sabia que estava comprando isso. E aí o juiz disse, não, agora você já perdeu o prazo, já está decidido em segundo grau, não vai ter anulação do leilão, e eu soube depois que essa pessoa pagou ao banco. Então veja, ela entrou no leilão errado. É um risco que você não deveria correr. Ela entrou no leilão de direitos achando que era o leilão do imóvel. Então ela pagou 400 mil e teve que pagar mais 400 mil ao banco, que acabou não lucrando nada com o leilão, porque o imóvel valia 800 de fato, talvez um pouquinho mais, mas ficou ali um investimento ruim. Bem, serviu de aprendizado provavelmente para essa pessoa, mas infelizmente eu briguei pelo meu cliente, claro, eu não queria devolver o dinheiro, eu não tenho o poder de pelo meu cliente fazer essa boa ação, então eu briguei para que o valor fosse levantado por nós e acabou sendo, né? Foi uma vitória nossa ali no Tribunal de São Paulo, mas eu posso depois até procurar, deve ter esse julgado aí em algum lugar, tá? Eu posso procurar, que eu tenho ele aqui, para mostrar para vocês que foi de fato um caso real. Então, só prestar atenção se você está comprando de fato um imóvel que está no nome do executado. Bastaria ele olhar a matrícula que ele ia ver que estava no nome do banco e aí entender um pouquinho o que é um leilão de direito, que não teria problema. Eu acho que ele foi levado a engano porque o juiz colocou de fato que era um leilão de direito e botou o valor inteiro no leilão, botou os 800 mil. Então, de fato, parecia, por isso, que era o leilão do imóvel todo, já que o valor era do imóvel todo. Nesses casos, a gente vai explicar aqui que tem mais de um jeito de leiloar, tá? É leilão de direito, mas o que eu defendo geralmente é você colocar o valor diminuído da dívida. Então, a avaliação 800 mil, deve 500, vamos botar esse imóvel a 300 mil, segundo leilão a 150 mil, e quem comprar se resolve com o banco. Ou paga à vista, ou de repente consegue pegar esse financiamento lá, né? Fazer algum negócio com o banco. Bem, outro risco aqui que eu já vi acontecer também, inclusive no caso meu, e eu avisei ao juízo e não teve problema, que é leilão simultâneo. O que acontece aqui? Eu vou explicar o meu caso. O meu caso também era de shopping center e esse fiador era fiador de diversas lojas. Então ele começou a ser executado em diversas lojas pelo Brasil, tá? E todo mundo correu atrás do imóvel. Eu consegui penhorar esse imóvel em primeiro lugar, avaliei e estava levando a leilão. Só que por curiosidade, eu fui olhar as outras penhoras que tinham no imóvel, como é que estavam os processos. E eu vi que tinha um processo que também marcou leilão. Ou seja, ele correu ao mesmo tempo o meu processo e o processo de um outro shopping, e ambos colocaram o imóvel para leilão. O que eu fiz? Eu fui nesse outro processo, que era uma data posterior, e avisei. Eu peticionei e falei, olha, esse imóvel já está sendo levado a leilão no meu processo e vai ocorrer antes. Então, assim, não seria o caso de você fazer o leilão também. E esse leilão foi desculpa, que nem ocorreu. Ele foi cancelado e o leilão ocorreu no meu processo. Mas eu acho que todo mundo, para ver que erros acontecem, deveria prestar atenção nisso aqui. Como é que você faz para saber que não tem dois leilões ocorrendo ao mesmo tempo do mesmo imóvel? Você vai na matrícula vão ter as penhoras. Você entra em cada processo e vê como é que ele está. Geralmente é só um processo que está levando a leilão e os outros vão receber o dinheiro ali. Eles vão se habilitar, eles vão ser intimados e vão lá, né? Então, você olha a matrícula, olha as penhoras e você vai saber, bem, só o meu leilão mesmo que está ocorrendo não tem problema. E, Lucas, o que aconteceria se de fato acontecer os leilões? Bem, pela regra brasileira, é proprietário quem registra. Então, digamos, aconteceram dois leilões, um está comunicando com o outro. Eu vou correr aqui para pegar minha carta de arrematação e o outro rematante lá. Quem der a entrada primeiro, prenotar no cartório, no RGI, vai ser o proprietário do imóvel. E o outro leilão vai ter que ser anulado e vai ter que devolver o dinheiro a quem comprou. Mas você não quer ter essa dor de cabeça, então você tem que prestar atenção nesses leilões simultâneos, tá? Qual é o risco aqui? Também é o risco de custo de oportunidade. Seu dinheiro vai ficar preso um tempo, só com correção monetária, você vai perder a oportunidade de estar investindo em leilão, você vai perder a oportunidade de estar, sei lá, num Tesouro Selic, hoje está 1% ao mês praticamente. Então é um risco que você tem que se atentar e é muito fácil de verificar. Bem, essa foi a aula do risco, então recapitulando basicamente. Anular o leilão, esse último aqui de leilão simultâneo também vai virar uma anulação, então esse risco de anular.
preço vil, você não deve comprar, ver se foi intimado, ver se não tem leilão simultâneo, não pagar mais do que o imóvel vale, né, que é um risco também, e ver a liquidez do imóvel. Pô, você vai, mesmo que você ganhe dinheiro, não faz sentido ganhar 5% em 5 anos, né? Você quer ganhar 30% em um ano, é isso o leilão? 20%, 25%, 30% em um ano. Ou, se for 2 anos, você quer ganhar mais ainda, né? Então esse risco de liquidez que vai impactar no seu custo de oportunidade é importante você olhar. Geralmente, tá? Imóveis em lugares muito bons tem mais disputa e mais liquidez. Imóveis em lugares piores tem menos disputa e menos liquidez. Então você tem que fazer aí um equilíbrio entre lucro e velocidade, lucro e liquidez, porque você quer ganhar o máximo possível no menor tempo possível. Beleza? Então, se você pensou em outro risco aí, você avisa. Peço de novo aí para comentário o que estão achando do curso, até para tô falando rápido demais, tô falando devagar, a apresentação não tá clara. Façam aí deem aí o feedback pra gente ir corrigindo a rota aqui. E só um aviso, eu vou tentar fazer uma aula por semana. Essa aula aqui eu vou tentar, hoje é 23 de janeiro de 2026, eu vou tentar subir ela hoje mesmo. E semana que vem eu tô indo a Manaus a trabalho, então provavelmente não vai ter aula. Se tiver, vai ser na sexta-feira. Eu creio que não vai ter, porque eu vou chegar aqui com muita coisa pendente para fazer. Mas vou tentar sexta-feira ou fim de semana. Mas se não, a partir da próxima semana, toda semana eu vou botar uma aula até a gente encerrar o curso. Lembrando que a gente está em leilão judicial e ainda vai ter leilão extrajudicial depois. Beleza? Um abraço aí, pessoal. Qualquer dúvida, comente, por favor.